Bom dia a todos. Estamos muito felizes todos nós aqui por estarmos aqui, né? Duas razões de felicidade. Primeiro, por estarmos juntos fisicamente depois de tantos anos, tantos meses e anos. E em segundo lugar, por estarmos no novo auditório. O professor Alcide Jorge Costa, nosso queridíssimo mestre de todos nós, e nos deixa muitas saudades. E evidentemente também muito felizes por estarmos na nova sede do Instituto, que foi uma realização bastante custosa no sentido de trabalho, né? Também financeiro, mas especialmente de trabalho. Desde a deliberação vamos mudar, foi fácil. Não foi fácil sair daquele lugar tradicional, perto da faculdade, mas está tendo aqui um retorno. Mas, enfim, não tinha um jeito de continuar lá. Depois, mais difícil ainda do que essa decisão foi nós executarmos, né? E aí nós tivemos, além da empresa de arquitetura que fez toda essa concepção maravilhosa, tivemos o trabalho denodado dele, aqui. O Rodrigo realmente capitaneou, juntamente com o José Fernandes, capitaneou a nossa construção. Enfim, nós devemos muito aos dois, obrigado. E vamos em frente, o Instituto continua, né? Nós programamos hoje uma mesa diferente, apenas rememorando um pouco das coisas que discutimos no passado, grandes temas constitucionais. Eu tinha pensado em voltar a um passado mais remoto ainda do tempo do professor Rui Barbosa, mas acho que assuntos atuais são mais interessantes, né? E tem uma série aqui de questões e de assuntos, nós vamos bater bola aqui, ninguém vai fazer exposição nem nada. Não vamos ter o IBDT jovem, por esta razão, e o pequeno expediente, apenas avisos. Bom dia. Para mim também é importante registrar, né? O Ricardo tem sempre aí agradecido pelo esforço, mas o esforço não foi só meu. Como grupo, a gente tomou essa decisão, acho que a gente tomou uma decisão certa. Então é um motivo de muita alegria e agradeço toda a equipe do BDT, o Fernandes e todo o nosso staff aqui. Ricardo, hoje a gente vai iniciar o nosso curso sobre realização, né? Teremos a presença ilustre do Dr. Chueri, professor Chueri, e do próprio Ricardo na primeira aula. E eu vou estar lá como mediador, então é um curso que a gente vinha gestando há muito tempo, né? Foi inspirado naquela homenagem que a gente fez para o Ricardo, um livro sobre o princípio da realização da renda. Então, vamos iniciar isso, deixar esse registro. Creio que quem ainda não se inscreveu e que queira, acho que dá tempo, tá? O pessoal aqui do IBDT, do nosso administrativo é muito flexível, porque o propósito nosso é que quanto mais a gente possa compartilhar conhecimento, melhor. É isso, obrigado. Ficando claro que o curso é online, né? Não é presencial. Ricardo, ainda no pequeno expediente, já que anunciamos o curso de quinta, tem que anunciar também o de sábado. Eu não estou vendo aqui o Ricardo Maia, mas nós vamos ter no sábado, começamos o segundo módulo do nosso curso de introdução e atualização em direito tributário. Eu não sei quem não fez esse curso ainda, porque assim, é básico, todos temos que fazer, mas também divulgar nos escritórios, divulgar para o pessoal, informar. Assim, ele não é só para estudantes, mas tem muito estudante ali. A pessoa que faz assim, mas já tem o curso na faculdade. Não interessa. A ideia de você ter um curso de complementação, de atualização, é muito boa, porque você tem outras visões. Queira ou não queira, o seu professor pode ser A, B ou C, mas A, B ou C tem a visão de A, B ou C. E esse curso tem a vantagem, tem muitos professores, cada um com a sua visão. Então você cresce em termos de panorama.
Ainda que o programa seja o mesmo, a visão não vai ser. Então eu recomendo muito, eu não sei quanto aos demais, eu fiz 2 vezes esse curso, então eu acho que é bastante interessante. Posso só insistir que façam. O professor Schroeder fez 2 vezes, a maior prova que o curso é bom, né? Eu acho que ele aprendeu, né? Bom dia a todas, todos. Prazer retomar a atividade presencial das mesas. Então eu vou falar de um curso também, o curso de Direito Tributário e Previdenciário, Questões Controvertidas. É um curso que vai começar no dia 15 de agosto, as inscrições estão abertas, é um curso inédito aqui entre nós, né, que vai tratar justamente das contribuições previdenciárias, das interfaces com o direito do trabalho. Acho que tem muita coisa para explorar, agronegócio, construção civil, pagamentos de hiring bônus, stock options, participação dos lucros, enfim. Um curso que está sendo coordenado por mim, pela Fabiana Carsoni, pelo Carlos Oliveira, que todos aqui conhecem também como presidente do CARF, mas há muito tem discutido conosco a necessidade de a gente tratar do direito previdenciário a parte de custeio. Então, 15 de agosto nós começamos, serve para divulgação. Bom dia a todos e a todas. Não dá para não falar da alegria de estar aqui, né? Acho que o Ricardo tem falado muito do Rodrigo, do Fernandes, que foram fundamentais, mas nós precisamos falar do Ricardo também. Há quase 50 anos o IBDT existe, cada presidente fez a sua parte. A parte que coube o Ricardo nessa sua gestão tem sido fenomenal. Olha onde nós estamos, o que o IBDT tem feito. Obrigado, Ricardo. Acho que o seu trabalho precisa ser comemorado. E tantos anúncios nós temos aqui, a prova também de que o IBDT tem feito muita coisa. Eu vou fazer 3 anúncios muito rápidos. Acabando essa mesa aqui, às 10 horas da manhã, tradicionalmente, às 10h01, nós começaremos um webinar, Observatório de Jurisprudência. É uma série de webinars mensais que estão sendo realizados. O webinar deste mês está sendo comandado pelo querido professor João Francisco Bianco, junto com outros 2 colegas que estão em Luxemburgo neste momento, Aline Nunes e Willem Baum. E hoje vamos tratar sobre casos de tribunais analisando cláusulas de beneficiário efetivo. Imperdível, imperdível. E outros 2, quem ainda não fez a inscrição, pode assistir online e pode fazer agora imediatamente no site do mestrado do IBDT. Outras 2 inscrições que podem ser feitas também, não para hoje. Um outro grupo de pesquisa, como vamos implementar o Pillar 2 no Brasil. Um grupo de pesquisa que promete demais para esse segundo semestre, inscrições abertas. E um outro evento, que é o segundo evento que o IBDT vai promover conjuntamente com o IBFD da Holanda e com a Universidade de São Paulo, um seminário de pesquisadores. Se você é um mestrando, se você é um doutorando, está elaborando o seu projeto, ainda não defendeu a sua tese ou sua dissertação, você precisa participar desse seminário se o seu tema é tributação internacional. Na primeira edição, em 2020, nós tivemos mais de 20 nacionalidades de estudantes, pesquisadores que participaram, e nós esperamos o mesmo sucesso esse ano. São 2 dias de seminário com vagas muito limitadas, porque professores vão se dedicar a analisar o seu trabalho. Então, se você está nesse momento de vida, se inscreva. Ricardo, save the date. Semana do dia 7 de novembro vamos ter a reunião, vamos ter o Observatório Ibero-Americano de Tributação Internacional. Este ano, nós aqui em São Paulo é que vamos receber nossos colegas da Iberoamérica. Toda a semana vai ter tanto o TexMut, como também vai ter a reunião do próprio Observatório. Tivemos ontem uma reunião, o Slávio participou também, mais de 2 horas de discussão sobre os temas. Eu acho que vai ser imperdível. Então já marca na agenda, separa essa semana para estar conosco. Parte será realizada aqui. Parte aqui e parte da faculdade. Luiz, muito obrigado pelo seu cumprimento, mas eu queria dizer o seguinte, se eu tenho um mérito, foi democratizado a gente. Os meus deles, mas pelas circunstâncias do Instituto, eles decidiram fazer um curso. Eu era membro da diretoria e antes fui do conselho durante anos e anos. Eu nunca me chamava para uma reunião. Então, às vezes aparecia um livro para assinar, né? E eu achei que deveríamos dividir essa gestão por esse grupo tão grande, né, que está aqui.
trazendo os conselheiros também para trabalhar no dia a dia do Instituto, e não apenas os diretores. E realmente nós todos passamos a trabalhar. Realmente nós, nesses 12 anos, nós crescemos muito, fizemos muitas coisas, mas não fui eu, não. Foi todo esse grupo. Né? Eu não estou aqui fazendo um elogio gratuito, não, é verdade. Todos trabalham muito. Eu não conseguiria fazer tudo que nós fizemos, se fosse só eu sozinho. Né? Então eu agradeço a todos vocês pela confiança que tiveram quando me elegeram, me escolheram para presidente e pela colaboração que dão em conjunto recíproco com todos nós para o Instituto. Nós adoramos o Instituto, fazemos pelo Instituto, né? Queremos que ele progrida. Já estamos pensando nas gerações futuras, com os novos mais jovens, novos participantes do Instituto, para que nos sucedam em anos posteriores. Ainda mais uma comunicação a respeito da revista. Bom dia a todos. A gente está fechando a revista Direito Tributário Atual 51 nessa semana. A gente tinha um desafio aí imposto pelos meus colegas aqui da mesa, Leia-se Chueri, de manter um nível de doutores e não doutores, exogenia, etc., nas revistas, e graças à colaboração dos autores, principalmente, todos aqueles que acreditam na revista, a gente vai cumprir essa meta cumprida, e com a alegria de ter uma crítica bastante firme sobre tendências doutrinárias, tendências jurisprudenciais, tendências do direito tributário. Mas eu queria só colocar aqui que a alegria de ter um debate dentro da revista, um debate científico, é essa contraposição de ideias que a gente tem na mesa, que está traduzida na revista. E essa contraposição de ideias é sempre, a gente promove, que sempre respeitosa e sempre bem firme também, né? Então não pode ser simplesmente uma repetição, um agrado, um elogiando o outro. Não tem sentido ter uma revista de direito tributário. E aí eu lembrei de dois polemistas ferrenhos, né, o Perelman e o Kelsen, que todo mundo achava que eles se odiavam. Eles eram muito críticos um do outro, e no final de contas, na biografia deles, a gente lê que eles eram amigos de se falar constantemente. Então eu espero que na revista a gente tenha essa polêmica forte, firme, essa contraposição, e vai fazer da revista e tudo que a gente faz aqui com uma produção científica melhor ainda. Então daqui a pouco vai estar disponível para vocês digitalmente, e talvez só em setembro, em outubro, começo de outubro, vocês recebam pelo correio. Então é isso, gente. Muito obrigado. E esta é mais um exemplo, né, de como todo mundo trabalha aqui. Eu trabalho muito com isso, mas como todo mundo trabalha aqui, sem o Fernando e o Michel, a revista não estaria onde está hoje. Queria anunciar ainda, para encerrar o primeiro expediente, nós recebemos várias doações. Périson Lopes de Andrade, que está aqui, obrigado, Périson, nos forneceu seus limites hermenêuticos e constitucionais no Brasil para aplicação da regra do Principal Purpose Test. A ação 6 do BEPS, ele nos forneceu vários exemplares. Eu peço, antes de ir embora, você fazer uma dedicação para a biblioteca ou para o Instituto. Tá? Ricardo, se me permite, vale observar que essa é a dissertação de mestrado que o Périson defendeu aqui no mestrado profissional do EVDP. Desculpa, eu sabia, mas eu não mencionei esse detalhe muito importante. E outra coisa, então, aproveitando, é que nós hoje temos a grande alegria de distribuir o primeiro diploma do mestrado mais para frente, durante essa sessão mesmo. Recebemos ainda hoje também do Carlos Augusto Daniel Neto, Tributação e Exceção à Derrotabilidade das Regras Tributárias. Livro muito bom, claro. Carlos, parabéns. O Carlos tem estudado muito essa matéria, então vai enriquecer nossa biblioteca. O professor Humberto Álvaro, nós recebemos 2 novas edições de 2 obras
conhecidas dele, Teoria da Igualdade Tributária, a 4ª edição, e a Teoria da Segurança Jurídica, a 6ª edição. Então, obrigado aos doadores. Pois não. Pois não, obrigado. Elas me entregaram, então eu agradeço também da mesma forma. Qual é o título dela? Então vamos só mostrar aqui. Esse é o nome da página. Focalizar lá. Microfone ou coisa parecida, porque tem pessoal de fora que tem que acompanhar também. Tem que criar esse hábito agora de usar o microfone nas híbridas. Preços de transferência de intangíveis. É um assunto simples. Antônio Augusto de Souza Dias Júnior, obrigado, Antônio. É uma dissertação, né? E também na nossa série de tributação aplicada, número 1. Diga-se de passagem, é o número 1 dessa série. Essa é uma série feita exclusivamente para os mestrandos do Instituto. Então vamos começar hoje a outra série de doutrina tributária. Está em que números? 53, né? Quem coordena é a Marta. O Eduardo já está coordenando ou não? Mas a Marta que coordena essa série, coordena essa também. Então você veja aquela que é dedicada a alunos da USP e também nossa, que evidentemente nosso também, né? Já está no número 53. Aí ficou a dúvida, né? Aí nossos mestrandos achamos bom fazer uma série nova. O senhor Antônio é a primeira, parabéns, esperamos muitas, tá? Já temos alguma que foi discutida essa semana, então vai ser muito bom. Eu queria avisar aos colegas que estão fora, que estão pela internet, são 81 nesse momento, que nós vamos manter o mesmo sistema, ou seja, vocês querendo fazer alguma intervenção, levanta aquela mãozinha conhecida de todos nós e eu vou dar a palavra devidamente. E aqui na mesa nós vamos, aqui os presentes vão ter que levantar a mão verdadeira, não a amarelinha. Então vamos aos debates aqui. Entre os muitos assuntos constitucionais, eu penso que 3 tiveram assim maior repercussão nesses anos todos de mesa, né? O princípio da legalidade, evidentemente, que é o principal de tudo, na sua relativização. E, evidentemente, quando se fala em legalidade, se traz também o consequencialismo, né? Decidir, às vezes, em função das consequências, e não em função da norma em si, mas do que ela produz. Então, esse é um tema que nós vamos começar enfrentando aqui. Depois, pensei também, nós todos aqui demos sugestões, pensei em razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade da base de cálculo com a natureza jurídica do tributo e a questão da irretroatividade e da segurança jurídica. Evidentemente, em tudo isso, o professor Chueri tem muito a nos falar, tem falado nessa mesa. No primeiro tema, a relativização do princípio da legalidade, inclusive a propósito do voto do ministro Toffoli, num recurso extraordinário, o Chueri, juntamente com o Diogo Olmi e com o Vitor Luz, o Diogo está aqui, mas o Vitor chegou? Ah, Vitor. Eles escreveram um livro sobre o voto do ministro. Então, evidentemente, eu acho que para conduzir esse debate, eu deixo você encarregado e vocês 3 vão falar e nós todos vamos participar. Obrigado, Ricardo. Se você concordar, eu gostaria muito de... Eu acho que, assim, quanto mais prestigiarmos os jovens, melhor. Então, eu pedi que o Diogo e o Vitor, eles sim, apresentassem resumidamente o voto e as nossas considerações, sem prejuízo, obviamente, das nossas opiniões em cima disso. Resumidamente, rapidamente.
Vou sentar aqui do lado do Vitor, e a gente não precisa ficar fazendo o jogralzinho. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de estar aqui de novo, depois de... Não tem jeito de a câmera ficar focalizada? Então faça favor. Nossa, será que já foi? Ah, agora foi. Então, como eu dizia, muito feliz de estar de volta aqui presencialmente, encontrar tantos de vocês que já há mais de 2 anos a gente não encontrava pessoalmente. E para ir direto ao ponto com relação à legalidade, eu me recordo em 2020, quando o professor Ricardo Maris sugeriu que eu e o Vitor fizéssemos uma pesquisa sobre o estado atual das discussões no STF sobre o princípio da legalidade. E naquele momento ainda não havia ocorrido o julgamento que todo mundo conhece de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. E nós fizemos aquele levantamento e encontramos muitas decisões sobre definição de base de cálculo de taxa, especificação de qual que era o valor daquela atividade estatal que deveria servir como referência para fins de você definir a taxa e, portanto, remunerá-la. E logo, contribuição profissional, vários tipos de tributo em relação aos quais existe uma noção de contraprestação um pouco mais clara. Eis que nós começamos a ter um julgado muito relevante sobre pauta fiscal de IPI, com definição de valores a partir de um decreto para fins de definição do quanto seria devido a título desse tributo. E a partir dali a gente já começava a ver como aquelas discussões a respeito de taxa e contraprestação caminhavam para um tributo nitidamente sem esse tipo de característica como os impostos. Isso ficou ainda mais claro quando houve julgamento no dia 10 de dezembro de 2020 a respeito da incidência do PIS e COFINS sobre receitas financeiras, as modificações que foram feitas via decreto nas alíquotas e também em relação ao PIS e COFINS sobre combustíveis, que também tiveram a mesma modificação via decreto. E naquele momento eu acredito que na mesa todo mundo tendeu a concordar com as críticas que eram feitas ao voto do ministro Dias Toffoli, que fazia considerações sobre como as contribuições a partir da doutrina espanhola tinham uma característica sui generis e como que ela se vincularia a uma espécie de contraprestação, como a gente teria nas contribuições essa mesma característica que era voltada nas taxas. Mas quando tremia mais o voto, ficava claro que ele, na verdade, estava indo para um outro caminho. Aquilo era... agora ficou mais alto, hein? O que talvez fosse mais forte na decisão fosse a definição de 3 critérios para fins de, entre aspas, flexibilização da legalidade, que é a existência de uma delegação legal que estabelece digamos assim, requisitos para que ela seja exercida, um parâmetro para que o Poder Executivo possa atuar modificando algum aspecto da hipótese de incidência, a definição de um teto de alíquota e o cumprimento de uma função extrafiscal. Na época, né, Vitor, a gente discutia muito com o professor Chueri de como aquela explicação que a gente ouve nos bancos da faculdade do porquê alguns tributos foram escolhidos para haver uma mitigação de legalidade era, com o devido respeito, subvertida para virar uma regra geral de flexibilização de legalidade. Então, aquela justificativa de que o constituinte identificou, por exemplo, no IOF, nos tributos aduaneiros, uma aptidão muito forte para o desenvolvimento de uma função extrafiscal, uma indução no comportamento de contribuintes, virava um requisito para que qualquer tributo potencialmente fosse sujeito a essa, de novo, entre aspas, flexibilização. Tá ouvindo? Acho que tá. E um ponto, acho que super relevante também do que a gente estudou é a justificativa que ele encontrou no voto para relativizar a legalidade no caso concreto que surgiu a partir do salário educação. O EIE, eu acho que 290-097, 079, que em que o Supremo analisou, acho que o relator, o ministro Ilmar Galvão, analisaram o salário educação sob perspectiva anterior à Constituição Federal de 88 e dizia o seguinte: anteriormente não era tributo. A partir da Constituição de 88 passou a ser tributo e aí sim passou a obedecer à legalidade. Mas antes da Constituição de 88 não havia necessidade de observância à legalidade. E esse foi um ponto curioso
porque foi a partir dali que se considerou a relativização, só que sob uma outra perspectiva, que não fazia o menor sentido. Então, esse era um ponto que me pareceu relevante, a gente discutiu isso muito com o professor Chueri, e aí depois veio aquele julgado do SAT, 343. Do FAP. Do FAP, O do SAT SAT é mais recente. é aquele clássico que eu acredito que há 20 anos era a referência para fins de discussão de legalidade. Se você tinha a possibilidade de esclarecer o que seria um conceito indeterminado da legislação para fins de definir o grau de risco de uma atividade. E esse julgado ele é trazido como um precedente para fins de manipulação de alíquotas, o que me parece é uma discussão bem diferente. O que eu ia comentar, para a gente não ficar só nessa perspectiva histórica, alguns desdobramentos posteriores. O Supremo, como todo mundo sabe, julgou muito matéria tributária durante a pandemia. E ao longo de 2021 e de 2020, ou seja, depois desse julgado, tivemos uma série de outras decisões. E eu e o Vitor estávamos falando ontem à noite sobre esses novos julgados. É impressionante como não parece haver uma linha decisória. Mesmo que o caso de PIS e COFINS sobre receitas financeiras tenha sido extremamente importante na minha visão, tenha envolvido manifestações extremamente contundentes de vários ministros a respeito dessa suposta flexibilização, o próprio ministro Dias Toffoli não tem citado esses mesmos critérios que eu mencionei em casos recentes que ele foi relator. Então nós tivemos inclusive vários casos recentes envolvendo definição de substituição tributária via decreto, e o Supremo disse, não, é necessário lei em sentido formal, em sentido estrito, para estabelecer ST. Julgou diversas previsões de legislações estaduais inconstitucionais. Claro que ele modulou todas, né, mas julgou inconstitucional. Tivemos um outro caso tratado aqui na mesa de debates no final do ano passado sobre o FAP, que é a evolução daquela discussão antiga sobre o SAT, em que o Supremo, novamente, na mesma linha, entendeu que ali havia uma legalidade suficiente, que havia necessidade do Poder Executivo, a partir de cálculos atuariais e de uma investigação mais precisa, definir qual era o grau de risco de cada atividade e assim estabelecer o fator acidentário. E ao mesmo tempo, logo na ementa, não é nem só no voto do Toffoli, ele fala da necessidade de não banalizar a legalidade. Então, analisar a partir de cada espécie tributária a legalidade, como se a legalidade fosse várias legalidades, e não uma só legalidade aplicável para os tributos todos, de acordo com os critérios constitucionalmente estabelecidos. Isso também, assim, eu falei ontem com o Diogo, não tem o menor cabimento. A Constituição é uma só. Em que país ele vive? Eu perguntei para o Diogo isso ontem. E eu acho que esses foram os pontos mais relevantes, né, da discussão. Não sei se o professor Chueri quer acrescentar. Eu acho que vocês puseram os pontos principais. Realmente, quando a gente leu, no livro está com mais detalhes, mas é muito triste que o ministro Dias Toffoli tenha utilizado uma decisão citando-a de um modo distorcido. Ou seja, como foi dito, o seguro de acidente do trabalho pré-88 não era tributo, pós-88 o era. O ministro Carlos Mário Veloso esclareceu a diferença, e daí existe um trecho em que ele diz, pré-88, quando não era tributo, era possível delegação, desde que obedecidos tais e tais critérios. Então ele apresentava os critérios para uma possível delegação de um não tributo. Depois expressamente diz, pós-88, como é tributo, já não há qualquer delegação. O ministro Dias Toffoli cita o ministro Carlos Veloso com os requisitos para a delegação, pasmem, para um tributo. Enquanto o voto era exatamente inverso. Então aqui existe eu vou dizer uma má leitura, para não dizer uma distorção, do precedente, que é uma coisa bastante triste. Outro ponto que me incomoda muito é que não existe uma menção ao artigo 97 do Código Tributário Nacional. Somente a lei pode estabelecer a alíquota. Quer dizer, uma coisa seria se o Supremo tivesse declarado, não, o artigo 97 não foi recepcionado pela ordem constitucional, ou coisa parecida, então seria uma discussão, cabe a ele dizer se foi ou não foi. Mas, enquanto vigente o artigo 97, que regula as limitações ao poder tributário, e que é expresso dizendo que é necessária a lei para estabelecer, para fixar, o termo é fixação da alíquota, não é outro termo, fixação da alíquota, então supõe-se que uma alíquota tem que ser fixada, eu não consigo entender como um precedente pode ir nesse ponto. E o terceiro, realmente o Vitor disse, essas várias legalidades, essa separação, como se houvesse tributos com maior ou menor grau de cogência,
e, portanto, maior ou menor legalidade. Isso, talvez, na Espanha, realmente se fez uma coisa como essas, mas cada sistema um sistema é diferente do outro. Nós não temos essa posição. Mas ainda que tivéssemos, quando ele explica o que é o grau de cogência ou não cogência, ou seja, assim, quando existe uma contraprestação, então seria uma cogência menor, então seria o caso da taxa. Mas, puxa, olhando para PIS e COFINS, com todo respeito, não há qualquer contraprestação. Eu não tive dúvida de colocar no meu livro dizendo que PIS e COFINS são impostos com destinação. Em nada diferenciam-se dos impostos com relação ao seu fato gerador. Não existe uma causalidade a partir de uma ideia do doidez ou coisa parecida, não existe isso. Portanto, ainda que admitíssemos que se houvesse no tributo uma certa contraprestação pudesse relativizar a legalidade, não faz sentido que isso ocorra para PIS e COFINS. E para piorar, ele diz, mas veja, a tal da delegação, aqui se referia o ministro Carlos Maria Veloso para não tributos. Carlos Maria Veloso dizia, deve haver quais são as condições, em que condições, ou seja, a delegação com as condições, etc. Quais são as condições que o ministro viu? O ministro Toffoli agora. Veja, só se aplica a operações financeiras. Isso não é condição, isso é escopo da norma. Condição é um fato futuro incerto. Então, o legislador não cuidou sequer de dizer em que condições seria possível flexibilizar a legalidade. Então, é um julgamento que, por todas as razões, exige um debate acadêmico, até para repensarmos como ensinar direito tributário, porque alguma coisa está distinta entre o que o tribunal aplica e aquilo que nós aprendemos na doutrina, vemos na Constituição, e realmente por isso que sim, Ricardo, foi um julgamento daqueles que mereceram retomar aqui. Parece que vocês escreveram, então eu te devolvo a palavra a partir disso. Obrigado. Eu queria fazer uma observação aqui, sabe, crítica. Quando eu estudei na faculdade, então eu tenho que desligar aqui, né? Quando eu estudei na faculdade, bem, aí agora, quando eu estudei na faculdade, a gente estudava pelos acordos do Supremo, né? Tá ligado? Nós estudávamos pelos acordos do Supremo. Eram lições de direito, né? Nós temos muito voto bom hoje em dia. Mas não dá para estudar pela jurisprudência do Supremo, porque os fundamentos ou os meros argumentos são utilizados ao sabor da necessidade do momento ou do assunto que está sendo tratado, né? Você estava falando de algo há pouco aí na estrita legalidade, eu me lembrei, porque eu revi ontem aquele acórdão por ter que fazer uma palestra, aquele acórdão da ADI 2443 sobre o planejamento tributário, na verdade sobre o parágrafo 1 do artigo 116 do Código Tributário Nacional. É impressionante como é defendida a estrita legalidade, a tipicidade. Quer dizer, então as coisas vão assim, ou eu uso a estrita legalidade, ou eu não uso, conforme que eu vou decidir. Parece que é assim, primeiro eu decido, depois eu arrumo os argumentos, né? Que é uma coisa horrorosa, porque nós ficamos sem orientação, né? E muito menos sem podermos estudar. E sem os professores saber como ensinar. Nós temos que alertar os alunos, olha, nós estamos ensinando que a ciência diz que deve ser, mas cuidado, porque a realidade pode ser outra. Desculpa, você já tinha pedido a palavra, Fernando? Ele passou na minha frente, mas... Eu alcanço. Então, Vitor, em que país estamos? Estamos no Brasil. E isso tem em todo o mundo. Tá? Uma crítica que eu fiz ao trabalho de vocês, que eu sempre recomendo, acho excelente, né? Foi que existe uma preocupação muito grande nesse negócio. É legalidade ou não legalidade? Não, é legalidade. E eu vou recordar para vocês que até umas notas que eu tenho visto em razão de um artigo que eu estou escrevendo com a Fabiana, que está dando muito trabalho, muito prazer, na academia, vamos falar da academia, tá? Então, para os professores que precisam ensinar, que precisam, Ricardo, olhar as decisões da Corte Constitucional, eu vou lembrar para vocês a polêmica entre Kelsen e Jelinek, esses caras muito conhecidos da gente. Então, o Kelsen se opôs ao Jelinek
em relação ao que a gente está vivendo aqui. Olha que interessante. Nós estamos falando de uma desconfiança do parlamento pela Corte Constitucional. E se vocês quiserem ver essa desconfiança, vocês vão ver também na recente decisão sobre o comércio digital da Suprema Corte Americana. Então existe sempre uma desconfiança em relação ao parlamento pela Corte Constitucional. Para vocês verem como isso é sério, esta polêmica, eu falei da revista de Direito Tributário atual, foi levada em congressos, em seminários, em que o Kelsen teve a coragem, jovem, como vocês, de se contrapor ao mestre Jelinek, que era um grande estudioso do direito, e um dos responsáveis pela formação, junto com o Kelsen, da Corte Constitucional Austríaca, depois da derrocada do Império Austro-Húngaro. E o que se discutia lá? O que nós estamos discutindo aqui. Olha que interessante. Então, não é no Brasil, não é o Toffoli. Para mim, eu sou crítico a personificar decisões, assim como critiquei a Marta também em relação ao Fux, porque não se personifica. É uma corte constitucional. E ela erra ou acerta. Ela erra ou acerta, mas há sempre uma discussão sobre superação do legislativo. Naquela época se discutia também, veja só, o grande Kelsen reviu várias vezes a sua teoria do Estado e a sua teoria do Estado constitucional e a função da Corte Constitucional na teoria do Estado. Se você pegar o primeiro trabalho dele com 20 anos, o trabalho dele da teoria geral do direito do Estado, você vai ver como evoluiu a cabeça desse cara para admitir que quando nós estamos julgando uma lei inconstitucional, não está havendo a superação do legislativo, não está havendo consequencialismo algum. É preciso que se diga, porque a gente ainda vai ouvir essa discussão na mesa, na faculdade, sobre consequencialismo. Então, o que está havendo é uma decisão da Corte Constitucional sobre um caso em que ele precisa decidir se é inconstitucional e como ele supera esta questão, e se nessa superação há sempre, em todas as cortes constitucionais, pelo menos as que eu estudei, nesse artigo que eu estou apelando para escrever para a Fabiane, que a gente está se arriscando muito, acontece uma discussão igual a que a gente está tendo hoje, e que a gente vai enfrentar. Então, professores, se acalmem, vocês vão ter esta oportunidade. Alunos, desafiem os professores. E aqui não há flexibilização da legalidade. Não. Há uma legalidade, sempre estamos falando de legalidade, ninguém aqui é justnaturalista. E mesmo que fosse, como o Perelman foi, ele era dentro da legalidade. Então aqui a gente não precisa se estressar com isso. Há sim uma crítica, a crítica do tribunal. Ele teve um avanço nisso, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal. E eu continuo vendo, inclusive, o observatório que o Bianco comanda, que é o nosso chefe aí na jurisprudência, é sobre jurisprudência. E a gente aprende com a jurisprudência dos tribunais para ensinar. Porque se a gente fizer essa separação, e aí a Johanna Hay, que é uma craque, a melhor tributarista da Alemanha, adverte qual é a função da Corte Constitucional. Ela cria um novo sistema ou ela afirma um novo sistema? Ela, ao afirmar, ela está minando o parlamento ou ela está reafirmando o parlamento na lição de Kelsen? Então a gente precisa refletir sobre isso. Um minutinho assim que a Marta pediu. O Luiz Flávio, você vai querer também? Bom dia. Bom, como eu fui... Tá. A gente... Alô? É difícil dizer para no Brasil, quando a gente falar pessoalmente sobre o... Porque no Brasil...
11 votos que não dialogam entre si. Então, é difícil falar que essa foi a decisão da corte, quanto mesmo outros votos declarados no mesmo julgamento partem de fundamentos totalmente distintos. Então, a gente dizer que aquela é a decisão da corte acaba não revelando exatamente o que foi objeto de discussão. Muitas vezes, inclusive, com uma dificuldade de fazer o voto médio, né? Enfim, para dar um único exemplo nesse sentido drástico, a questão dos lucros no exterior, por exemplo, uma dificuldade de 1 ano de se fazer um voto, de se chegar a uma conclusão sobre o que foi objeto de decisão, exatamente por conta da dificuldade dos ministros de dialogarem entre si com seus fundamentos. Então, como é que a gente vai dizer que aquela é a decisão da corte se os outros ministros, quando julgaram, mesmo talvez acompanhando o dispositivo, o fizeram por fundamentos totalmente distintos, né? Então, assim, é impossível no Brasil se falar sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sem falar que aquela é a posição, muitas vezes, isolada de um determinado ministro e que aquele foi o fundamento utilizado apenas por ele. Ainda que, no final, as conclusões sejam as mesmas de outros ministros. Então, assim, me parece difícil não pessoalizar as decisões, considerando o fato de que os ministros se sentem isolados e são, muitas vezes, ilhas nos seus julgamentos e o fazem por seus próprios fundamentos sem uma tentativa de se chegar num voto médio, né? Então, talvez o primeiro comentário importante sobre comentários da jurisprudência no Brasil. Na Alemanha a gente não vê isso, né? A gente vê uma declaração da corte, a gente tem muitas vezes declaração de voto em sentido contrário, mas normalmente é uma declaração feita pelos dissidentes que chegam ao acordo considerando os fundamentos para aquela dissidência. Então, eu acho difícil fazer essa comparação. Um segundo ponto é que é muito difícil comparar decisões e discussões sobre legalidade na Alemanha e legalidade no Brasil, por conta das diferenças dos nossos sistemas constitucionais. A gente não tem uma legalidade tributária prescrita pela Constituição alemã. A gente tem uma legalidade geral. E, obviamente, ao se ter apenas uma legalidade geral, se tem um espaço de discricionariedade para o Poder Legislativo e para a Corte Constitucional garantir aquela legalidade muito mais amplo do que o espaço, se a gente comparar, de uma Constituição como a brasileira, na qual a gente tem uma legalidade tributária específica. Então, uma exigência específica de que o aumento ou a instituição de tributos seja feita por meio de lei. Então, eu tenho uma dificuldade de fazer esse comparativo da discussão que a gente tem aqui com a discussão que se tem na Alemanha, porque a gente não tem a mesma Constituição. A gente olha para cima e o espaço determinado pelo constituinte alemão é diferente do espaço determinado pelo constituinte brasileiro. E a gente pode chamar isso de outros nomes, a gente pode chamar de nova legalidade, de legalidade líquida, de legalidade moderna, de legalidade globalizada, mas a gente segue indo por um caminho onde a decisão, né, o fato de que a norma tributária, que deveria dirigir um comportamento de maneira prévia e ser previsível para o contribuinte, de que essa decisão não está mais na mão do legislador, que foi democraticamente eleito para isso. Né? Essa decisão passa a estar na mão de outras pessoas, né? Ou na mão da corte, ou na mão do, enfim, do administrativo que vai aplicar aquela norma. Né? Então, a gente tem, sim, uma perda de previsibilidade. A lei tributária, que deveria ser capaz de guiar a conduta, ela tem o seu conteúdo determinado de maneira posterior à própria conduta, né? O que gera uma dificuldade muito grande, considerando o texto constitucional que a gente tem vigente no Brasil, não o texto que a gente tem em outros países. Vamos pela ordem aqui, Luiz Flávio. Que bom falar depois da Marta, só tenho que concordar com ela. E é interessante que, ainda dizendo que esse assunto vai continuar nessa mesa, eu acho que nas próximas décadas. Outro assunto que foi muito tratado nas mesas de debates do IBDT foi a relação entre a instrução normativa e a Lei 9.430 ao prever a questão dos preços de transferência. E nesse momento nós estamos trabalhando com a OCDE, nós Brasil, para migrarmos para um padrão OCDE. E o que se diz muito? Pouco estará na lei e muito estará na instrução normativa.
Então, as orientações passadas pela OCDE é: vamos elaborar uma lei, essa lei vai ser discutida no Poder Legislativo, mas calma. Calma que grande parte do que é necessário para aplicar as regras de preço de transferência estará na instrução normativa, numa norma secundária. Então, nós temos talvez uma questão cultural, diferente também de outros países, do relacionamento entre o fisco e o contribuinte. Assim como a Marta está certa de que o Brasil possui uma Constituição Federal própria, com regras próprias, diferentes de muitas outras, o Brasil possui um Código Tributário Nacional, com o artigo 97, citado pelo professor Luiz Eduardo Choeri. Existe no Brasil a regra que proíbe a analogia, que não há em outros países. O Brasil possui uma legislação própria, tanto Constituição Federal, Código Tributário Nacional e leis ordinárias próprias. É preciso que a gente decida quem tem competência, quem é, como dizem muitos, o agente competente para tomar a decisão. Quando não há uma clareza em relação a isso, realmente fica difícil ensinar direito tributário nas salas de aula. Fica muito difícil ter uma certeza como contribuinte e como agir. Certeza absoluta não existe em nenhum lugar do mundo. Mas talvez nós estejamos em um lugar com maior insegurança jurídica. Que país é este? Um país em que há pouquíssima segurança jurídica, pois não há uma clareza da Corte Constitucional a respeito do papel do legislador, ou mesmo a respeito do seu próprio papel. E a questão cultural que existe, eu acho que hoje, em 2022, nós vivemos um momento que, se nós comparássemos há 10 anos atrás, em que há um relacionamento muito melhor entre fisco e contribuinte, mas que ainda há uma desconfiança muito grande, por exemplo, em que virá em instruções normativas em como essas regras infralegais são aplicadas. Luiz, você falou em cultura, mas não é claro que é cultura, né? Mas também é o regime constitucional, né? A adesão à OCDE vai importar em alterações constitucionais? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu faço essa menção, Ricardo, porque enquanto alguns países o relacionamento entre fisco e contribuinte é um relacionamento mais estreito, em que há uma troca maior, em que há uma confiança maior, talvez atos infralegais para regrar questões que vão determinar quanto tributo eu preciso pagar sejam mais comuns. No Brasil, eu acho que ainda há uma necessidade de avanço enorme cultural em relação a isso. Ok, eu gostaria que esse assunto fosse acelerado para nós passarmos para outros, mas pediu a palavra ao José Maria. Vou ser breve, né? Nós temos a defesa da separação dos poderes, do Estado de Direito, e a legalidade tributária e orçamentária fazem parte desse pacote. É uma luta social por isso, o sangue foi derramado por isso, a Revolução Francesa e assim por diante. Então, essa é a origem da legalidade. A proteção do Estado de Direito é saber que não o povo diretamente, não o mercado, se preferirem, os contribuintes, mas pelo menos seus representantes escolheram um tributo e uma carga tributária. Por conta da nossa tradição de direito positivo, de sistema constitucional e de Código Tributário Nacional, a gente foi avançando nessa legalidade para ser alguma coisa um tanto mais específica. Não é? Não vou colocar adjetivos para isso. Não é? Então, num exemplo como esse, onde você tem um tributo, e aí para situações específicas, olha, aplicações financeiras ou combustíveis, a alíquota é 4%, mas o Poder Executivo está autorizado, por conta dessa sensibilidade, a reduzir, mas também restabelecer. No 4%, eu, representante do povo, estou definindo isso. Não é? Nós não temos a mesma afronta do padrão, por exemplo, instrução normativa, como acontece nos preços de transferência, ou do insumos, do PIS e COFINS, que virou IPI por conta da Receita Federal e não por causa do legislador. Tá? Não me parece uma afronta tão clara à legalidade, Estado de Direito, mesmo em sentido estrito. Porém, nós temos um artigo 97, que nunca foi questionado, que ele é extremamente analítico para deixar claro, tanto para subir quanto para descer, a carga tributária, que precisa ser lei em sentido estrito. Não é?
quando a gente comentou esse caso, né, e aí não no sentido do voto do Toffoli, se teria sido bem fundamentado ou não, que é o propósito do estudo de vocês, né, profundo, mas quando a gente discutiu o resultado, eu fiquei com a impressão de que haveria mais um problema de CTN do que de Constituição. Eu acho que o Bianco reagiu positivamente a essa ideia, ou pensou a mesma coisa, enfim, é uma provocação. A outra que a gente acabou não falando é o do consequencialismo, né, onde eu acho que toda a mesa se posicionou contra a ideia de consequencialismo, provavelmente tendo como pressuposto um consequencialismo, que seria julgar pelas consequências em detrimento do direito posto. Eu acho que todos nós concordamos. Então, só vou ressaltar que a gente teve um debate acalorado, nem tão acalorado assim, mas, enfim, algum confronto de ideias, porque eu, pelo menos, defendi que a gente deveria ver se há argumentos consequencialistas postos no acórdão, como argumentos fundantes de uma decisão, ou se preferirem ratio decidendi, enfim, né, e não intenções psicológicas de ministros querendo ser consequencialistas por algum valor ideológico ou partidário. Né, e nisso nós tivemos uma divergência aqui. Né, eu lembro do julgamento da contribuição a terceiros, do SEBRAE, etc., discuti com a Marta, com o Arthur, também nosso colega do Rio Grande do Sul. E, então, só relembro esse momento da mesa de debates. Né? Eu defendi que, por exemplo, nesse caso do SEBRAE, tinha tese A e B, seria constitucional ou inconstitucional após a emenda constitucional, mas os dois votos não seriam consequencialistas. As duas linhas. Nenhum voto e as duas linhas. Não é? Apesar de ter sido declarada a constitucionalidade. Eu vi ali 2 votos não consequencialistas, baseados na sua interpretação de inciso 3º do artigo 149. Então, essa foi uma divergência aí. Acabei até publicando um artigo pela RDTA, se nós não estaríamos culpando demais o STF por ser consequencialista, quando ele não estaria sendo, muitas vezes, não todas, mas algumas vezes ele não estaria sendo. Então, eu perguntei se não seria espantalho demais para poucos corvos. Só isso, Ricardo. Obrigado. Olha, todo mundo quer falar e todo mundo tem muita coisa para falar. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro, o mês, o ano todo, né? Infelizmente, o professor Zilvete quer falar. Preciso rebater a Marta. Os colegas querem falar. Senão vai ficar me coçando aqui. Alunos do IBDT, alunos das faculdades, vocês têm as revistas de direito tributário, inclusive aqui na nossa biblioteca Rui Barbosa, para justamente verificar que tem sido repetido constantemente que o Brasil é diferente dos outros países, que o nosso sistema constitucional é diferente dos outros países. E essa repetição, feita por grandes professores de antiga geração, de nova geração, acaba virando verdade. Então nós acreditamos, nossa, o Brasil é diferente. O Brasil tem uma legalidade diferente das outras. Meu Deus, nós somos diferentes. O mundo inteiro é diferente da gente. Não, não é verdade. Procurem nas revistas, procurem as críticas, inclusive, Marta, ao sistema constitucional tributário alemão. Ah, não é diferente. Não, não é diferente. A Corte Constitucional tem sim críticas acadêmicas de alunos que ousam discordar, como esses alunos que discordaram do Toffoli, de ministros da Corte Constitucional. Porém, a diferença, mesmo discordando, como foi o caso da metade disponível, que todos conhecem, na Corte Constitucional, diversos artigos, criticaram um jurista absolutamente desconhecido que fez esta decisão na Corte Constitucional, que depois virou político, voltou para a academia e que é um grande tributarista orientador do querido Pedro Adão. Então, esse é um ponto que a gente precisa estudar para fechar esse raciocínio e, principalmente, para só encerrar, as decisões são, sim,
da corte. As decisões são criticadas por ministro, inclusive nos Estados Unidos. É muito comum, aprendi com a Fabiana nisso. Tem ministro que fala isso, ministro que fala aquilo, ministro que fala aquele outro. Mas a decisão é da corte. E a gente tem que parar com essa mistificação do Brasil como se fosse uma pessoa, um país absolutamente divorciado dos outros. Olha, Diogo, Vitor e Eduardo, vocês vão ter que escrever um outro livro, né? Porque o Supremo está julgou a taxa de fiscalização da exploração de recursos minerais em 3 ADIs, e tem algumas expressões aqui perigosíssimas que vocês vão ter que escrever novamente. Eu não sei bem o que elas dizem e eu não li o acordo, nem sei se está disponível, mas o Joelho antes me passou esse print aqui. Legalidade suficiente. Competência exemplificativa. Veja como as coisas dançam facilmente. Referibilidade mitigada. Marta, nós temos que voltar a estudar, hein? Equivalência razoável. E quanto à razoabilidade, alguma folga orçamentária. Maravilha. Então, pessoal, eu vou pedir licença para os que pediram a palavra, porque nós temos que progredir aqui. Eu vou começar a distribuir os diplomas. Aviso, por favor, os que estiverem aqui, nem todos estão, que após a mesa, ou nesta mesa aqui mesmo, ou na secretaria, assine o livro. O diploma só vale com assinatura nesse livro aqui, o livro de registro dos diplomas. Então, por favor, não vão embora sem assinar o livro, né? Ok. E olha, eu queria dizer que nós estamos muito felizes com a distribuição dos diplomas. É claro, diplomar um grupo de estudiosos na nossa instituição é uma honra e uma alegria, né? É uma missão a mais cumprida. Mas vocês não sabem, vocês que estavam esperando há tanto tempo esse diploma, agradeço pela paciência. Vocês não sabem o calvário que é você conseguir imprimir isto e assinar. A burocracia do Ministério é uma coisa absurda, absurda. Foi absurda para nós conseguirmos a aprovação do curso e mais difícil ainda para depois do curso ter cumprido a sua missão, só emitir os diplomas. Então, por isso que demorou, eu agradeço todos vocês que tiveram essa paciência. Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade, eu levei 3 anos para receber o diploma, que naquele tempo era registrado no próprio Ministério. Levei 3 anos para ter o papel na mão do diploma, né? E, felizmente, agora o registro é em qualquer universidade, né? Mas não é fácil também. Então, eu vou chamar os que estão presentes, por favor. Ailton Cláudio Ribeiro. Antônio Augusto Souza Dias Júnior. Caio César Morato. Edemir Marques de Oliveira. Fábio Gomes de Matos Garcia de Oliveira. Luna Salame Pantoja Chioser. Marcos Vinícius Montanari. Michel Vieira.
Perisson Lopes de Andrade. Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto. Vanessa Caeda Bulara de Andrade. Nossa primeira formada. Não, não é porque é por ordem alfabética. Só o Marcos Vinícius. Hã? Ah, pois não. Tem mais 4 que não estão presentes também? Claro, claro. Esses avisaram que não podiam ouvir. Camila Coelho Pardini. Parabéns, Camila. Sandra Regine Balestero. Andrés Felipe Ramírez Ocampo. Parabéns a todos, obrigado pela preferência de fazer o curso no nosso instituto. Sucesso futuro, acadêmico e profissional aí, pessoal, né? Pessoal, então, quem recebeu o diploma, a Inajá, ela está aqui, aguardando para vocês assinarem um livro. Por favor, não vão embora sem assinar o livro. O João Bianco quer falar. Pois não, João, claro, ele merece, né? Só rapidinho aqui, eu queria dizer da minha emoção de estar aqui presenciando essa entrega dos diplomas da nossa primeira turminha do mestrado. Então, parabéns para vocês, foram os desbravadores, aguentaram todo o nosso início do mestrado, porque entre trancos e barrancos a gente foi tocando o programa. Hoje o programa está sendo brilhantemente tocado aqui pelo Luiz Flávio, mas eu estou profundamente emocionado de ver essa turminha, a turminha que iniciou com a gente. E vocês estão de parabéns, viu? Nós temos que agradecer ao João também. Temos que agradecer ao João também, foi o primeiro pró-reitor, uma exigência do MEC, e ele foi realmente a pessoa que trabalhou muito para a instituição do curso, junto com o Chueri, depois veio o Luiz Flávio. Parabéns a vocês e obrigado também, né? Bom, vamos prosseguir. O segundo ponto seria razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade da base de cálculo. De certa forma foi falado isso, né? Pois é, eu vou, na continuidade, vou dar a palavra para vocês que pediram antes da interrupção. Começo com você, Carlos Daniel. Carlos Daniel, bom dia a todos. Professor, eu vou pedir licença, eu vi que a discussão seguiu para um sentido de função do judiciário, atuação do judiciário, relação com o legislativo. Eu queria voltar para a questão específica da problemática da decisão do Supremo, que foi abordada no livro do professor Chueri, do Vitor e do Diogo. Acho que tem um aspecto que grau de confusão no debate. Foi colocado no livro do Gil Ratti, dos acidentar, no caso do psicofins e receitas financeiras, no fundo você está misturando duas coisas completamente diferentes que só tem o mesmo rótulo que a legalidade. No Brasil, da mesma coisa, normativamente com coisas diferentes. E esse ponto traz com precisão que é uma confusão que o acórdão do ofensas financeiras faz, mistura uma dimensão da legalidade ligada a aspectos de determinabilidade e mistura com outro aspecto da legalidade que está relacionado com uma função com a regra. E aí, me parece que talvez para avançar na crítica desse acórdão do Supremo, desse posicionamento do Supremo, a gente teria que fazer uma análise comparativa, não com decisões em que o Supremo aplicou a legalidade como princípio. Porque, no fundo, a gente vai estar só estimulando a comparação de apples e oranges. A
A gente teria que traçar um comparativo com situações em que o Supremo analisou todas as regras sobre o exercício da competência tributária. Eu trago alguns exemplos e me parece que o Supremo é formalista a respeito de regras sobre o exercício da competência. Não obstante, eu acho que há duas situações me vêm à cabeça, duas situações em que o Supremo afastou regras, flexibilizou, vamos dizer assim, regras sobre o procedimento de exercício da competência tributária. A primeira delas foi naquele caso da ADC 1, quando se discutia se havia hierarquia sobre lei complementar em relação à lei ordinária, em que o Supremo disse o seguinte: olha, não há hierarquia, há para determinadas matérias o veículo, a Constituição define que o veículo é a lei complementar, e para outras matérias a Constituição define que o veículo é lei ordinária. Ou seja, se a Constituição define para que matérias é lei complementar e para que matérias é ordinária, e para determinadas matérias é obrigatório que você utilize como veículo a lei ordinária e para outras a lei complementar. Não obstante, o Supremo, naquele caso, entendeu que você veicular uma matéria de lei ordinária por lei complementar, apesar de você descumprir essa regra que o próprio Supremo reconheceu existir nessa separação material para cada veículo normativo, em razão do fato ele até fala no acórdão, acho que eu não me lembro exatamente qual era o ministro à época que proferiu o voto, mas ele fala que, olha, como a lei complementar tem um quórum maior, então estaria atendido aí de certo modo ele fala que estaria atendido o requisito democrático para a aprovação daquela matéria, mas de certo modo ele afasta uma regra que ele próprio reconhece que existe a respeito do exercício da competência tributária. E um outro exemplo a respeito disso, eu me lembro que eu aprendi esse exemplo na aula do professor Chueri durante o doutorado, que é uma lei, um ADI que discutiu uma lei do Paraná a respeito de uma isenção de ICMS que foi concedida, acho que às igrejas, e que foi concedida sem autorização do CONFAS, à época em que a jurisprudência do Supremo era absolutamente pacífica no sentido de que benefícios fiscais unilateralmente seriam inconstitucionais, e se validou em cada um desses exemplos, a gente tem aqui, me parece, estando lado a lado com o caso do PIS/COFINS e Receitas Financeiras, a gente tem casos em que a gente está analisando situações análogas, e não quando se mistura com o caso do risco acidentário, que ali a gente está olhando a dimensão de determinabilidade. E nesses casos, você tinha argumentos muito razoáveis para você realmente flexibilizar a regra. Mas que o ponto fulcral, que também acabou sendo abordado no livro dos colegas, foi o próprio fundamento que o Supremo trouxe para flexibilizar essa regra. Então, assim, não é que a flexibilização da regra, a priori, seja alguma coisa exótica ou impossível de se existir no ordenamento jurídico brasileiro. É possível de existir. O problema é o fundamento que se invocou, foi o fundamento de uma função extrafiscal que não existia no caso concreto. Então, assim, eu acho que precisa olhar até para a forma como o Supremo trata as regras que regulam o exercício de competências tributárias, mais do que tratar paralelos com outras dimensões normativas de legalidade que, a meu ver, a gente vai estar comparando coisas que são incomparáveis. E esses casos me parece que ilustram a excepcionalidade que é, e obviamente o ônus argumentativo que demanda, e não um ônus argumentativo apenas retórico, mas um argumentativo com referibilidade à realidade concreta, para que você afaste uma regra dessa natureza. Caio. Depois o Michel e o Diogo. Bom dia a todos. Minha contribuição com esse tema da legalidade, que, na minha opinião, o consequencialismo que está sendo aplicado pelo Supremo Tribunal, ele já é uma demonstração de que o princípio da legalidade, sim, ele está sendo mitigado, e não é apenas uma fotografia de um julgado ou de outro julgado. E aí eu tenho que tirar o chapéu para a Procuradoria, para a PGFN, para a AGU, que eles têm feito o trabalho deles como advogados. Mas isso acaba trazendo uma aplicação de um paradigma, que é o paradigma do consequencialismo jurídico, que é um consequencialismo que foi erigido numa cultura jurídica totalmente diferente da nossa, que é a cultura jurídica norte-americana, onde não há
uma tripartição dos poderes tão bem definidas como aqui. Lá o juiz faz a lei, é o que dizem o juiz faz a lei. A fonte primária de direito é a jurisprudência. Aqui a nossa fonte primária de direito, ela parte do processo legislativo. E quando recentemente, nas últimas décadas, o STF acaba tendo um poder maior de decisão e vê que as decisões deles acabam gerando tem poder vinculativo, tem força normativa, eles acabam olhando para as consequências jurídicas das decisões. E nisso, a PGFN tem explorado muito bem nos leading cases no STF esse aspecto. Um tema que eu acho que o consequencialismo jurídico se influenciou muito é o das contribuições de terceiros. Apesar dos dois votos, como o Zé Maria mencionou, que foram contrapostos, não se debateu o consequencialismo, o ministro Gilmar Mendes, nas razões dele, influenciou e debateu muito sobre as consequências socioeconômicas das decisões. E quando você pega e fala que o rol de competência para a instituição de um tributo é exemplificativo, você acaba invalidando totalmente aquela regra de competência. E pior, ainda um argumento querendo se utilizar equivocadamente da teoria dos precedentes, porque o STF já tinha falado, o plenário do STF já tinha falado que o rol de competência das contribuições sociais, das contribuições previdenciárias, é um rol restritivo de números clausos. Isso foi julgado no PIS/COFINS importação, quando declarou inconstitucional a inclusão do ICMS. Ora, qual que foi o pressuposto para se dizer que aquele rol era um rol restritivo? Para se dizer que era inconstitucional. O pressuposto básico é que aquele rol é restritivo, porque se fosse exemplificativo, poderia incluir o valor da mercadoria. E daí o ministro Alexandre de Moraes vem e diz, não, aquilo foi obter dicta. Mas como foi obter dicta, se aquilo é pressuposto do que foi decidido? Daí ele diz, não, aquilo foi obter dicta porque a ministra Ellen Grace apenas só fez parte do voto da ministra Ellen Grace. E daí entra nessa decisão sobre o que um ministro diz, todos os ministros têm que dizer a mesma coisa, não tem? Independentemente disso, aí também tem mais uma questão que não procede, porque o ministro Lewandowski também disse que o rol era de números clausos. Enfim, o que se viu nesse julgamento, que eu acho que é o mais gritante, é que você pegou uma regra de competência e falou, não, ela disse que só pode incidir sobre isso, isso e aquilo, mas também pode incidir sobre outra coisa também, porque ela não está esgotando tudo. Então, para que serve aquela regra? A gente tem que ter em mente, e para fins de aplicação do direito, que no Brasil a fonte primária do direito é a lei. A fonte primária do direito tributário é a lei. E o jurisdicere ele só vai poder ser exercido dentro do que diz a lei. Se uma lei complementar extrapola a Constituição, se uma lei extrapola o que está na lei complementar, se um decreto extrapola do que está na lei, o juiz ele não pode criar uma fonte nova de direito. A jurisdição não é uma fonte primária de direito. E daí, só fazendo um paralelo com o que o Zilvetti contou do Hans Kelsen, dizem que o Hans Kelsen mudou muito a teoria dele da teoria pura do direito quando ele foi morar justamente nos Estados Unidos, refugiado. E lá ele viu a cultura do juiz fazendo a lei, mudou totalmente a teoria do direito dele na última edição do livro dele, publicado pela Harvard Law Review. Quem conta essa história muito bem é o Miguel Reale. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, dentro do nosso direito, que é um produto histórico-cultural brasileiro, onde a Constituição triparte os poderes, é impossível se referendar, como tem referendado o STF, esse tipo de tese de consequencialismo em detrimento da lei posta. Essas são as minhas contribuições. Obrigado, Caio. Eu já devia ter anunciado, a Mara me avisou logo no começo da sessão que ela esteve com uma pessoa com Covid, então ela achou melhor não vir, por cautela. Ela está nos assistindo aqui, Mara. Espero que você esteja bem. Michel. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Está funcionando o microfone? Bom, enfim, agora parece que está funcionando. Primeiro, gratidão e a felicidade de estar aqui, né, presencialmente
auditório Alcides Jorge Costa, nessa nova formatação, principalmente com tantos colegas nessa data festiva. Segundo, a gente tinha uma programação de 3 temas e me parece que a legalidade é esse tema que vai ficar aqui, não só pela mesa inteira, mas pelas próximas mesas, né? Aqui a gente procura um pouco de culpados, a gente vê, é o judiciário com as suas 11 ilhas, é o relacionamento entre fisco e contribuinte. É difícil tentar identificar, porque aqui realmente me pareceria que a base desse problema é o nosso processo legislativo conturbado. A gente tem ali uma dificuldade na formatação das leis, a gente tem deputados e senadores que chegam e incluem coisas que não deveriam, até um exemplo clássico disso é a própria artigo 19E da 10.522, que não deveria estar ali, foi incluído. E aí, enfim, aí tem esse relacionamento conturbado entre fiscos e contribuintes, em que cada um tenta ler na lei aquilo que quer, né? Então, em um momento a gente olha, na verdade a lei deveria ter isso. Então, a gente vai criar aqui um decreto, vai criar uma instrução normativa com o que a gente acha que deveria ter. E tudo isso vai criando uma base, uma bola de neve que a gente nunca sabe efetivamente. Aí perde-se a previsibilidade, não por conta da falta de lei, mas porque simplesmente não há um contentamento, né? Na última mesa eu brinquei que eu não queria parecer o perdedor do debate, né? E aqui é exatamente isso, ninguém quer ser o perdedor do debate. Então a gente vê o fisco regulamentando, os contribuintes atacando no judiciário, tendo toda essa postura em que nunca se vale o que está na lei. A gente olha para a lei e fala, olha, espera-se que seja decidido isso. Como eu estou chegando a essa interpretação? Como eu estou chegando a essa regra? Olha, porque em casos A, B e C, o Supremo, o STJ, o CARF decidiu isso. É impossível hoje eu, como advogado, chegar e falar assim, olha, a lei fala que bola é bola. Não consigo fazer isso, eu tenho que ler todas as decisões do judiciário e do CARF para falar, não, bola é bola, mas bola pode ser quadrada na hipótese de derrotabilidade, como diria o Carlos Daniel, e aí a gente vai criando todo esse embaraço e a falta de segurança, né? Então, tudo isso para dizer, quando eu olho especificamente para essa decisão que foi criticada na obra do professor Coelho e do Diogo do Vitor, me parece que a gente também tem que dar uma olhada para o contexto em que ela foi proferida. A gente tinha ali claramente uma legislação que flexibilizou favoravelmente os contribuintes quando ela permitiu a redução, isso contrariamente ao que dispõe o artigo 97, que também foi suscitado. A gente também depois teve esse restabelecimento das alíquotas. E qual o problema aqui? Me parece que ao proferir essa decisão, o STF simplesmente buscou vestir ali a capa do justiceiro, né? Ele simplesmente falou, olha, contribuinte, você não reclamou na hora que reduziu, então também não me venha reclamar agora. E aí qual que é o problema? Como eu vou justificar isso? Eu tenho que criar toda essa argumentação, trazer coisas da Espanha, simplesmente para justificar o fato de, contribuinte, você não vai se aproveitar da sua própria, vou colocar entre parênteses aqui, na verdade, em itálico, letra maiúscula, aqui da sua própria torpeza. Se você não reclamou antes, também não venha reclamar agora. Isso é evidenciado, e até o próprio livro traz, e aqui já foi mencionado, que em decisões posteriores o STF voltou a respeitar a legalidade. Tem até, enfim, para os estudantes, para entender a legalidade, tem um artigo do Sérgio André na RDTA 50 que ele fala do princípio histórico da legalidade. Mas, enfim, eu poderia também fazer aqui comentários sobre os precedentes e a necessidade de respeitar, né? Que, enfim, basicamente se discutiu ali a Marta falando, olha, temos 11 ilhas. Sim, a gente tem 11 ilhas, mas como o próprio Silvestre colocou, mas a decisão é do tribunal. E aí o tribunal vai ter que se ver com seus próprios fundamentos sobre o risco de ser exposto em obras acadêmicas, como foi feito aqui no caso, para mostrar, olha, você até justificou dessa forma, falando em cogência, falando em extrafiscalidade, falando em condições, mas quando eu analiso o seu voto, você não me mostra nada disso. Então você tem que, pelo menos, já que quer justificar, justifique
como diria o ditado popular, mate a cobra e mostre o pau, né? Então, pelo menos, identifique ali. Se você quer fazer isso, pelo menos mostre que isso está aqui presente no caso. Mas, enfim, eram as pequenas contribuições. Obrigado, Michel. Diogo. Obrigado. Eu serei extremamente breve porque o Michel tocou num ponto que para mim é fundamental e me lembra daquele artigo da suave perda da liberdade. Porque quem em algum momento escreveu uma petição inicial de mandado de segurança sustentando a inconstitucionalidade da majoração parcial do PIS e COFINS provavelmente se deparou com um momento de dúvida na hora de escrever o pedido. O que o contribuinte quer nesse caso? Ele quer que a alíquota zero seja mantida, ele quer declarar o decreto inconstitucional e daí vale a alíquota de 9,25 da lei. E isso talvez não fique tão claro em alguns dos votos, mas assistindo o julgamento é quase engraçado. Você vê a cara que o ministro Barroso faz. Ele em um dado momento diz: o contribuinte está dizendo que é inconstitucional, então quer dizer que é 9,25? Quer dizer, vamos lá, a gente está falando de uma situação um pouco ingrata, porque se tivesse ido de 0 para 9,25, o contribuinte, de qualquer forma, está numa situação ruim. Mas aqui, se eu julgar inconstitucional, eu vou manter a alíquota zero com base num decreto que também pelo artigo 97 seria inconstitucional. Na época eu lembro que eu argumentava que o Supremo estava já modulando tanto, ele deveria declarar, o ideal seria uma ADI, né, para ele declarar inconstitucional, modular os efeitos aplicando a alíquota zero para o passado e dali em diante 9,25, mas isso talvez não deixasse todo mundo feliz, mas eu acho que seria metodologicamente mais consistente. Difícil por conta de limitações processuais, mas eu vejo como essas discussões de manipulação de alíquotas são ingratas. Porque, como o Michel falou, o contribuinte não reclamou lá atrás. O que o professor dizia, uma suave perda de liberdade, com aparente aparência de um benefício, de algo que é bom ao contribuinte, porque eu teria interesse de agir, de questionar isso, eu lá na frente sou surpreendido com um aumento. E esse aumento é validado e essa validação começa a mudar a nossa percepção de legalidade, que se torna a tal da legalidade hoje em dia suficiente. Que a gente até tem, né, numa apresentação dos slides que a gente pode voltar mais para frente na mesa, uma linha do tempo em que a gente vê como todos os julgados recentes têm feito referência a esse termo. O que é essa legalidade suficiente? Talvez esse seja o nosso próximo desafio de tentar entender. Podia passar ali para o Ayrton, por favor? Eu pedi ainda todo dia. Antônio, bom dia. Bom dia novamente. Não tem. Vai chegar a vez de todo mundo. Sim. Tem um ponto do debate que eu acho que acaba ficando, e talvez por culpa até do próprio julgamento, da própria forma como se deu o julgamento e dos fundamentos, que acaba, eu acho que não foi mencionado, né, de forma enfática aqui ainda, que é o seguinte: qual seria o significado do majorar tributo que está lá na Constituição? Porque assim, nesse caso concreto a gente teve a lei fixa um teto e fala assim, decreto, você pode reduzir e você pode restabelecer, sem ultrapassar o teto. E assim, será que não seria permitido ao tribunal dizer assim, olha, majorar tributo sem lei seria ir além do teto fixado em lei? Então assim, isso me parece uma discussão legítima, com todo respeito a quem discorda, mas me parece uma discussão legítima. E aí estaria dentro do conteúdo da legalidade. Agora o problema, mais uma vez, como já foi mencionado, é a questão do CTN, né, do artigo 97. E aí a gente teria um caso curioso, né? A gente vai julgar uma lei. Qual seria o parâmetro de controle de constitucionalidade? A lei ela estaria de acordo com a Constituição, mas ao mesmo tempo contrária ao CTN, que regula as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então assim, me parecem duas discussões que não foram muito bem abordadas no julgamento, e acho que isso é uma falha do desenrolar do julgamento do STF nesse ponto, e poderia já esclarecer muita coisa em relação ao artigo 97, porque esse tema eu tenho certeza que vai voltar novamente. E assim, só uma relação em relação ao comentário de produto histórico, cultural que o Caio fez, eu queria só comentar o seguinte, essa questão do, né, já que
tá dentro dessa discussão sobre o papel do judiciário é que, assim, tudo bem. Historicamente, a gente tem o Brasil tem uma preponderância da lei, mas a gente não pode esquecer também que existe claramente uma opção do Constituinte reformador, a partir da emenda 45 de 2004, quando, né, começa a estabelecer lá a súmula vinculante, aí vem depois o regime de repercussão geral repetitiva, e agora com a fixação no CPC também desse regime, existe claramente uma opção do legislativo, inclusive, de conferir também um poder maior do judiciário. Então acho que a gente não pode esquecer que existe um redesenho com a aquiescência do legislativo sobre o papel dos poderes, né? Sobre o papel do judiciário nesse redesenho dos poderes. E aí, olha... Só no microfone, vai. Olha, como fonte primária em que sentido? Eu quero dizer em relação à construção do direito. Então, assim, porque quando o STF ele cria uma súmula vinculante, ele julga em repercussão geral, aquilo ali é construção do direito, é construção daquela norma que veio pelo legislativo, e o próprio Constituinte Reformador está dizendo, olha, surgirão controvérsias, né, e aquilo ali vai ser decidido em repercussão geral, por exemplo, em um recurso interpartes, inclusive. Então, assim, não precisa nenhuma ADI, né, você vai fixar uma tese de repercussão geral, válida para todos, que veio de recurso interpartes. Então, assim, eu não posso te entrar nessa discussão de fonte primária, mas de construção do direito, com certeza. E o próprio STF, só para finalizar, tem um julgado bem interessante de relatoria do Fux, né, que eu acho que chega a ser didático em relação a essa ideia que eu vejo surgir, que é assim, e é um julgado sobre direito eleitoral. Eu não sei como eu achei esse julgado, mas eu achei. E ele fala assim que o judiciário ele dá a última palavra provisória em uma rodada deliberativa. Então, assim, fonte primária ou não, eu não sei, mas de construção do direito, com certeza. Então, você tem uma lei, ela vai ser sujeita a discussões e não precisa nem de uma ADI, ou seja, o controle de constitucionalidade não vai vir de órgãos legitimados, vai vir de um controle interpartes, né? Vai vir de ações, né, entre pessoas, entre fisco e contribuinte. E o judiciário ele vai dar a última palavra provisória em uma rodada deliberativa, que vai haver outras discussões e depois vai ter uma outra rodada deliberativa de construção do direito. Obrigado, Ailton. Antônio. O Chueire está na ordem aqui, depois você, Salvador. Pode ser? Bom, alguns pontos. Em primeiro lugar, Carlos, me faz uma gentileza. Cuidado antes de falar em flexibilização de regra, ou falar em interpretação de regra. Eu tenho visto muita gente por aí, a partir da premissa que eu sei o que está na Constituição, e quando eu sei o que está na Constituição, alguma coisa que está contrária à Constituição está errada. Talvez naquele julgado que você citou sobre a energia elétrica, o que o Supremo foi dizer é em que casos o Constituinte exige ou não exige o convênio. Então não é contrariar, é apenas limitar. Essa regra se aplica, ou seja, está construindo a norma. Nós temos muito costume, não é você, é muito comum eu ver pessoas que partem da premissa, eu sei o que está na Constituição, e a partir dali tudo está errado. Quando muitas vezes é entender o que o Constituinte quis, o que não foi uma flexibilização. Esse é um ponto. Segundo, eu gostaria de pedir aos colegas que quando fizessem a pesquisa na biblioteca que o Fernando se referiu, procurassem algum país que tivesse uma coisa chamada lei complementar. Quando acharem, venham aqui e conversemos. Porque enquanto não acharem, pelo menos reconheçamos que nosso sistema tem uma coisa chamada lei complementar que outros sistemas não têm. Foi uma decisão do Constituinte. Então, enquanto outros países, nós temos muita questão de, ponderação de regras, ponderação de princípios, nós temos decisão. Nós temos uma regra, nós temos um veículo criado pelo Constituinte, cujo papel é regular as limitações ao poder de tributar. O Constituinte quis isso, e chama de lei complementar. O pessoal discute muito e tal. É assim, eu até pergunto, o Constituinte precisava desenhar. Ele falou assim, lei complementar à Constituição, ou seja, eu quero que uma lei complemente o que eu disse. Então, aquela pergunta, o que é majorar ou coisa parecida, Antônio? Cabe à lei complementar dizer, ele que regula, ela que regula de um jeito ou do outro. É um papel, ela tem a liberdade de regular. E a nossa lei complementar, num papel que o Constituinte deu, regulou. E regulou dizendo, olha, para mim legalidade é fixação da alíquota. Então não tem mais quem fala assim, não é questão de conflito, ou seja, a Constituição deixou aberto, mas ela delegou a alguém fazer isso, que é a lei complementar. E uma vez que a lei complementar disse, olha, a fixação da alíquota é por lei, somente a lei pode estabelecer. Professor,
pode mudar a lei complementar? Pode. O pessoal fica muito chateado com isso. Mas eu penso que pode sim. Eu penso que amanhã eu poderia admitir analogia em matéria tributária, se a lei complementar assim estabelecesse, que seria outro caso de regular a limitação do poder tributário. Mas neste momento, nós temos um diploma normativo nomeado, chamado pela Constituição, dizendo faça isso. E foi feito. Portanto, enquanto alguém não encontrar um ordenamento jurídico que tenha lei complementar, por favor, vamos dizer com a Marta, nosso sistema tem peculiaridades. Nós temos uma coisa chamada lei complementar. Eu sei, eu fico aqui entre os dois, aqui discordando. Nesses 2 anos e meio que nós só fizemos pelo computador, não havia isso, mas tradicionalmente eu fico entre os dois é fácil falar A, ele fala B, ele fala C, ele fala D. É impressionante. Eu sei, faz parte da mesa, mas aí eu fico no meio. Ainda bem que eles se dão bem e não vão para vias de fato, né? Porque às vezes eu penso que resolve vão. tudo na corrida. Por enquanto na frente. Tá bom, Salvador. Antônio, eu te chamei de Ailton, desculpa. Viu? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui presencialmente de novo. Ficou muito bonito a nova sede do IBDP. O Diogo comentou sobre o artigo da sua liberdade, que é o Zé Maria, né, da delegação da lei à modulação da alíquota. Ninguém pareceu dispositivo expresso. Reduzir essa lista ao mesmo tempo. Só para definir ali os parágrafos. Agora, tá. O legislativo recebeu a tarefa para cumpri-la integralmente, seja para definir todos os parâmetros da hipótese e do consequente, inclusive. Veio um decreto que permite isso. Novos produtos para tirar a qualificação ou fazer uma qualificação de alguém com lei. A lei Ok. Obrigado. Salvador, obrigado. Nós temos pedido a palavra fora aqui do auditório, Fernando Mazagão. Fernando.
Ok, Fernando, obrigado. Eu gosto. Você quer falar de novo? Eu vou te dar a palavra, mas eu queria falar uma coisa aqui. Você está pedindo a palavra, Paulo? Tá, eu só queria fazer uma observação. Será que o judiciário é fonte normativa mesmo? Quer dizer, o que ele não pode mudar a alíquota por uma interpretação, né? O que ele pode é interpretar a lei e a interpretação passar a ter efeitos vinculantes, que me parece diferente, que é ser fonte normativa, né? Criar uma nova norma. Então, só queria fazer essa observação. Antes do Paulo, o Fernando, precisamos ser breve, o tempo está acabando. O Antônio tocou num ponto, talvez central, aliás, você derrotou todo mundo aqui. Dentro da ideia de que, veja, eu não estou preocupado que vocês vão achar em outros países lei complementar. Eu estou preocupado que vocês pensem que nós não somos originais. Nosso sistema positivista não é o único do mundo. Isso me preocupa muito porque a doutrina está forçando vocês a pensarem de um jeito equivocado, ao meu ver, inclusive em relação a outros países que o Caio acabou de mencionar, de uma forma não procedente. O que eu preciso ressaltar é principalmente isso. A preocupação da doutrina hoje do direito tributário, vocês vão achar vários artigos em vários países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, você vai achar vários artigos preocupados com a construção do direito tributário. E esta é a crítica. Quem constrói o direito tributário? É a Corte Constitucional? Isto é um fato? E aí, desculpem, mas não tem nada a ver com essa ideia que o Brasil é diferente. Existe uma opção, e você colocou muito bem. Foi feita uma opção a um sistema de precedentes. Foi feita essa opção. Esta crítica que você trouxe é tão pertinente que foi discutida na Europa por conta da União Europeia, da Corte Europeia de Justiça. A mesma discussão. Veja, quem vai construir o direito tributário? E debates acirradíssimos, inclusive de duas escolas, uma escola de Bochum e uma escola de Colônia. E a gente tem alunos do Schwery nessas escolas. Seria excelente esse debate, porque ali você vê por que uma escola é mais refratária e uma escola é menos refratária. Meus amigos, não entrem nessa análise de achar que o nosso país é diferente. Ok, obrigado. Paulo Vitor. Paulo Vitor é conselheiro nosso, mas ficou escondidinho lá atrás. Devia estar aqui conosco aqui Paulo na frente. Vitor. Eu vou tentar ser bastante breve e começando com o seguinte. Em alguma medida entrem nessa história de que o Brasil é diferente. Olha, eu já estou sendo avisado que faltam 2 minutos. Eu sou cada vez mais apegado a texto, porque eu acho que é o último artifício que a gente tem para ter alguma segurança quando exerce o direito no sentido de um exercício de razão prática. Então, o exercício de razão prática exige da gente uma tomada de decisão e o texto é, sim, a principal baliza, precisa ser a principal baliza. Eu não encontro um texto constitucional minimamente parecido com o nosso no trato da matéria tributária. Então, eu não estou dizendo com isso que a gente não deve fazer direito comparado, não deve olhar para o que se escreve no exterior, até porque, repito, a gente fala o tempo inteiro sobre legalidade, vai ler os alemães, porque talvez, provavelmente, eles vão continuar por muitos anos sendo quem mais escreveu e mais decidiu sobre... eu acho que o melhor exemplo é a capacidade contributiva. E eles sequer têm capacidade contributiva no texto constitucional. Então, nesse ponto, eu concordo com o Fernando. Mas dizer que, por conta disso, não é diferente, para muito além da lei complementar, para mim faz muita diferença ter um texto constitucional com esta extensão tratando da matéria tributária. Isso, para mim, não pode nunca ser ignorado. Sobre redesenho, me parece que foi um redesenho muito mais processual do que da legalidade. Dizer que redesenhar estruturas processuais influencia diretamente um desenho da legalidade no Brasil, me parece um salto muito grande. Segundo, eu acho que a questão não é só de lei complementar, não. Porque, apesar de eu ter uma lei complementar falando de alíquota, eu tenho um texto constitucional que fala em majorar tributo. Então, assim, de todo modo, o legislador complementar foi lá e foi mais específico, foi mais minudente.
mas o texto constitucional fala em instituir ou majorar. Então, a majoração de tributo, seja pela base de cálculo, seja pela alíquota, precisa de lei ordinária, independentemente de lei complementar. Último ponto. Paulo, Eu tenho 10 horas. Deu. Não, dá o seu último ponto, mas em 30 segundos. O meu último ponto é o seguinte, o Supremo, ele precisava... o que a gente, na verdade, talvez precise fazer é entender o seguinte, o Supremo fez uma opção. O intérprete, ele interpreta texto e ele atribui uma norma que ele escolhe, e aí eu sei que muita gente vai discordar, o Supremo escolhe se ele quer atribuir uma estrutura de regra ou de princípio àquele dispositivo. Ele escolheu a estrutura de regra a vida inteira, ele está cada vez mais tendendo a atribuir estrutura principiológica para aquele dispositivo. E eu acho que é isso que a gente precisa esmiuçar e devolver para o Supremo, como foi no livro do Vitor, do Chueri e do Diogo. E eu acho que é isso que a gente precisa levar de volta para o Supremo, é devolver ao Supremo Tribunal Federal uma análise muito minudente da sua jurisprudência para provocar essa reflexão. É isso que a gente quer? A gente quer perdão o neologismo, a gente quer principializar a legalidade? Isso precisa ser visto. Pessoal, chegamos às 10 horas. Por favor, tá certo. Nós tínhamos o hábito de circular o livro para assinaturas de presença. Isso é importante para a história do Instituto. Por favor, passem ali, assinem o livro. Não, mas o livro de presença. Bom, então desculpa. Você coloca, Bruno, coloca na pauta aí. Pessoal, obrigado pela presença nesse momento importante. Na semana que vem nós voltamos ao sistema de reuniões pela internet.